A situação mais bem definida pro Atlético, Léo, nesse dia antes desse retorno do Atlético aos gramados, ao Campeonato Brasileiro, ainda bem que voltou o Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem novidades, né, importantes aí pro Atlético para esse jogo contra o Bahia em Salvador. Retornos, inclusive. O Atlético divulgou hoje a lista de relacionados, o pessoal até vai colocar aqui no nosso telão, na sua tela também, a arte que o Atlético divulgou da lista de relacionados. E aí tem alguns pontos interessantes que a gente vai trazer sobre esse time do Atlético. Olha só no telão aí, bem perto de você, Léo Campos. Aqui estão aí os jogadores do Galo relacionados para essa partida contra o Bahia, 9 da noite, lá na Arena Fonte Nova. O destaque aqui, inclusive da capa da divulgação do Atlético, é o Guilherme Arana, justamente porque o Guilherme Arana volta aos relacionados do Atlético, junto com o Coelho. Tá até aqui, vou arredar aqui, o Iago fica bravo comigo que eu mexo demais, mas tá aqui, ó, nos relacionados do Galo, Guilherme Arana está entre eles, e junto com ele o Coelho, que tá voltando para os relacionados. Os dois lesionaram a coxa direita, os dois machucaram a coxa direita e desde maio estão desfalcando o Atlético. Voltaram a treinar nessa semana, estão disponíveis para jogar. O Arana, inclusive, a gente vai passar depois a arte de escalação, mais tarde, depois que comentarmos. O Arana, inclusive, é um dos prováveis titulares. Além deles, tem o Isaac, garoto também, que voltou ao Atlético de empréstimo, pedido do Paulo Brax, teve o aval do Cuca e ele vai ser relacionado, foi relacionado, viaja também com a equipe para Salvador. E ali, além da gente comentar sobre essas novas presenças entre os relacionados do Galo, tem os desfalques também, né? Vocês vão notar que o Everson não tá aí, por exemplo, e nem o Rony, porque eles estão suspensos e não jogam contra o Bahia. Além deles, o Vitor Hugo, que é jogador do Bahia, emprestado ao Atlético, não pode jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova e por isso também não está entre os relacionados, Léo. Ô, Lélio, até aqui o perfil... Desculpa, Léo, esqueci de um importante também que eu deixei pra falar depois e depois pro Lélio comentar. Além deles, tem o Fausto Vera, que não está entre os relacionados, e aí a gente pegou a informação hoje com o Atlético e confirmou uma decisão técnica. Fausto Vera não vai viajar lá pra Salvador pra enfrentar o Bahia. Perfeito, vamos falar então do Fausto Vera, mas antes, Lélio, o perfil Fonte das Histórias tá aqui perguntando pra você. Um amigo atleticano diz que o Arana renderia mais se jogasse sem responsabilidade defensiva, e ele pergunta o que você acha. Eu acho que pro futebol de hoje isso é praticamente impossível de acontecer. Por quê? Porque todo mundo precisa marcar um jogador. E o Atlético já tem no Hulk ali aquele jogador para ficar livre, para prender a bola e puxar os contra-ataques. Então não dá não. A pergunta dele me fez lembrar do Sorin. Eu lembro que tinha gente que falou, o Sorin é o maior peladeiro do mundo. O Filipão arrumou um jeito dele ser mais atacante do que lateral esquerdo e em alguns momentos o Cruzeiro sofreu, principalmente na semifinal da Copa João Avelange, quando o Euler deitou e rolou pela ponta direita e fez toda a diferença no confronto aqui no Mineirão. Então não dá não, mas que o Arana, a volta dele traz uma perspectiva para um lado esquerdo forte, isso se o Cuca de fato fizer como ele mostrou no treinamento em que estiveram presentes o Vinícius Andrade e também o Daniel Seabra, quando eles disseram que o Scarpa estava aberto pela direita, o Dudu pela esquerda e o Hulk mais centralizado. Você vai ter um lado esquerdo muito forte com o Guilherme Arana e com o Dudu. E sem contar, né, essa ótima notícia que é o retorno do Coelho, que para muitos, inclusive, foi o melhor jogador do Atlético no primeiro semestre. Eu votei no Rubens, foi voto vencido.